Olá, carinhos! Estou de volta com vocês em mais uma aula sexto ano. Isso mesmo, estou aqui mais uma vez na nossa aula número 11 para trazer para vocês um pouquinho mais dessa língua tão mágica, tão maravilhosa que é a língua espanhola. Certinho, galera? Então, eu sou a professora Tainá e vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os números. Los numerales, los números. Professora, a gente não já falou de numeral? Mais ou menos. Nós falamos só de numa outra aula lá no início. Mas hoje vamos ver primeiro ali no geral. O que são os números? Galera, os números, eles estão presentes no nosso dia a dia e a gente nem percebe. E a gente, mais ainda, não percebe o quão é importante o uso dos números. Saber utilizar, saber indicar, saber falar cada tipo de número se faz importante tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola. Nós vamos aprender os números em espanhol hoje, mas não só os números cardinais, como nós já tínhamos visto em outra aula. Nós vamos também trabalhar hoje com os números ordinales, que são os ordinais, os multiplicativos, que são os multiplicativos, e os fraccionários, que são os fracionários. Então, essa aula hoje é todinha sobre os números. Nós vemos que na língua espanhola existem algumas peculiaridades na hora de escrever os números cardinais. Vocês lembram disso? Pois é, nós também vamos ver que também existem os numerais multiplicativos, fracionários, e dentro deles possuem algumas funções de substantivo e adjetivo. É isso que vocês entenderam mesmo, é misturar gramática com número. Nós utilizamos muitas vezes os números multiplicativos e fracionários com essa função de nome, de nomear, ou ainda de caracterizar, dar uma característica, falar algo do indivíduo ou algo do que nós estamos falando. Os numerais cardinais, que a gente já viu anteriormente, eles são usados para quê? Para indicar quantidade de elementos. É 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Em espanhol, alguns vêm escrito com apenas uma palavra, e outros com duas. Professora, aí não tem 3 e esse Y? A gente não conta ele como uma palavra, ele está ali só para ligar, tá bom? Então, 2 palavras. Vamos rever, e agora não só rever, como passar do 30, que a gente chegou até o 30 na última vez, vocês lembram disso? Pois é, então vamos passar do 30 hoje. Nós temos el cero, vamos repetindo comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não é doce, é 12, 13, 14, 15. Chegamos no 15. 16, 17, 18, 19. Aí você diz, em português é 16, 17, 18 e 19, né? Em espanhol é 10. Só que eu vou substituir esse Z por um C, para eu continuar a minha formação das dezenas. 16, aí o I aqui, ó, o Izinho aqui, 17, 18, 19. Cheguei no 20, 20 em espanhol, 20. Em português, chegando no 20, nós já vamos separar em 2 palavras, não é verdade? 20, 21, 22, 23, 24 e assim sucessivamente. Em espanhol, nós não vamos separar. Assim como na dezena, na sequência de 10, na verdade,
O 20 tem uma sequência também tudinho juntinho. 20, 21, 22, só que esse E muda para I. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, certo? Chegamos no 30, que é o 30. A partir do 30, não, nós vamos sim ter duas palavras juntas, ligadas pelo Y. 31, 32, 33, 34 e assim sucessivamente. Depois do 30, 40, 40, 41, 42, 43 e assim por diante. 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou 100. Depois a gente vai descobrir por que nós temos dois usos. 200. Depois do 100 nós vamos para o 200. Ah, outro detalhe. Em português, se eu quero falar esse numeral, 121, eu vou falar 121, certo? Em espanhol, eu não vou usar assim. Em espanhol, nós só usamos o I na divisão de dezena. Não vamos usar na divisão de centena. Como assim, professora? Como eu vou escrever 121 em espanhol? 20, na verdade é 21, né? Vamos apagar tudinho, 100. Como o 21 é tudo junto, então 21. 121. Ficou duas palavras. Se fosse 257, vamos colocar aqui, 257. Em português, 257. Em espanhol, 257. Certinho? Só para exemplificar para vocês. Depois de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Algumas observações. Os números 21 e 29, vamos mudar a cor de novo, 21 e 29 são escritos juntos, como eu falei para vocês. Os números 22, 23 e 26 são acentuados, porque eles pertencem ao grupo de palavras oxítonas terminadas em S. A conjunção aditiva Y é usada somente entre dezenas e unidades, foi o que eu falei anteriormente para vocês. O número cardinal 9 é escrito de forma diferente quando se refere à dezena, fica 90, e à centena, 900. Os ordinais, eles são usados para quê? Para indicar a ordem ou sucessão de elementos. Como é que ele acontece numa ordem crescente ou decrescente. Os numerais ordinais, primeiro e terceiro, sofrem uma apócope, é uma redução. Essa redução eles vão sofrer quando eles vierem antes de um substantivo masculino singular. Por exemplo, enero es el primer mes del año. Juan es el tercer de la clase. Como eles vieram depois do meu substantivo masculino singular, ele vai ser primeiro e terceiro, ao invés de primeiro e terceiro. A ordem é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno, décimo. Aí vai 11º, 12º e assim até o 19º. Depois dele nós temos o vigésimo, trigésimo, quadrigésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo,
nonagésimo e centésimo. Só termina aí, professora? Não, a gente tem muito mais, mas o importante é a gente saber enumerar ordinalmente, ordenar de 1 a 100. Fica já bacaninha pra gente. Algumas observações sobre os ordinais. Como eu falei para vocês, o primeiro e terceiro, eles vão ser simplificados, ou seja, vão sofrer apócope quando vier com um substantivo masculino singular. A maioria dos números ordinais possui os gêneros masculino e feminino. Eu posso falar primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, quarto, quarta e assim sucessivamente. Já quando a gente fala de multiplicativo, aí é aquela indicação que eu falei lá no início para vocês. Eu posso utilizá-lo também como forma de substantivo ou como adjetivo. Assim como no português, os numerais multiplicativos servem para quê? Para indicar a quantidade, indicar quantas vezes uma quantidade é multiplicada. Comi el doble de pizza. Eu comi o dobro de pizza. Gente, essa pizza tá tão bonita, tão saborosa que deu até fome. Os multiplicativos em espanhol são utilizados da seguinte maneira. Para o dobro, nós falamos doble. Para o triplo, triple. Para o quádruplo, quádruple. Quíntuplo, quíntuplo, quíntuple. Múltiplo, múltiple. Lembrem-se sempre disso, dobro, triplo, quádruplo e assim sucessivamente. Existem algumas observações acerca dos multiplicativos. Os números multiplicativos, eles são responsáveis pela multiplicação de um número cardinal. Quando eu utilizo esse número e multiplico ele por 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Eles podem exercer uma função de adjetivo ou substantivo. Isso, por exemplo, o terço, vamos escrever em português, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos escrever em espanhol. El tercio de el pan fue mío. O terço do pão foi meu. El tercio está fazendo o papel de nome, o terço, o terço. Eu posso também utilizá-lo como adjetivo, uma qualidade. Vamos ver aqui. Não está vindo nenhuma frase, galera. Peraí que a professora está se confundindo. Mas vamos deixar para lá as minhas frases e vamos seguir, né? Mas lembrem-se que também ele pode fazer o papel de adjetivo. Eu posso usar o terço, o quádruplo ou o dobro. Eu sou o dobro, né? Eu sou el dobro de tamanho. Eu tenho o dobro do tamanho. Então, eu estou dando uma característica para aquele objeto. La pizza, vamos lá, não desisti do meu exemplo. Tiene el doble de tamanho. Olha a característica da minha pizza, ela é o dobro. Então, característica o meu adjetivo. Seguindo, galera, viu que eu não sou de desistir fácil? Tem um detalhezinho aqui nos multiplicativos também. Quando nós nos referimos a número de crianças que uma certa mãe teve, ou seja, que nasceram de um mesmo parto, em português, nós não vamos utilizar os multiplicativos para duplo, ou doble, triplo, ou triple, ou quádruplo, ou quádruple, né? E assim, em português também a gente não usa, a gente não diz Maria
teve o dobro de filhos ou o triplo de filhos em um só parto. Não. Em português, nós utilizamos o quê? Nós falamos, Maria teve gêmeos, ou Maria teve trigêmeos, ou ainda Maria teve quadrigêmeos, né? Então, quando eu quero dizer que uma mesma mãe teve mais de um filho de uma só vez, eu utilizo palavras específicas. Em espanhol, essas palavras específicas são um pouquinho diferentes. Para os gêmeos, gemelos. Mas para aquela mãe que teve 3 filhos, é trillizos ao invés de trigêmeos. E para as mães que tiveram 4 filhos, super guerreiras essas mães, quadrillizos ou quadrigêmeos em língua portuguesa. Chegamos nos fracionários, só para a gente terminar aí a nossa questão sobre os números. Os fracionários, eles vão indicar o quê? Uma parte de um todo e podem exercer também a função de substantivo e adjetivo. Só que aqui eu trouxe, né, o meu exemplo, ou seja, são aqueles que expressam as frações das unidades. Então, é 1/4, 2/5, 1/2 e assim sucessivamente. Bebi medio vaso de jugo de laranja. Eu bebi meio copo de suco de laranja. Então, medio vaso é a característica do meu copo. Eu estou trabalhando ele como adjetivo, certo? Porque ele deu característica, a metade do copo. Como é que eu uso os fracionários em espanhol? Quando eu quero falar um meio ou metade, eu falo un medio ou media, la mitad, para a metade. Um terço, um tercio. Um quarto, um quarto. Um quinto, um quinto. Um sexto, um sexto. Opa, eu falei em português aqui. Um sexto, um sexto. Um sétimo, um sétimo. Um oitavo, um octavo. Um nono, um noveno. Um décimo, um décimo. Certinho? Essas são as nossas referências bibliográficas da aula de hoje, galera. Só para que a gente possa ali falar bem bacaninha os numerais. Nós estamos na nossa aula número 11, ou la nossa 11ª classe, nossa 11ª aula, a 11ª classe. Nós já passamos da metade, né? Que são 16 aulas. Então, nós já passamos da metade. Como é que eu vou falar isso em espanhol? Nosotros ya pasamos de la mitad de las clases. Lembrando que em espanhol, aula se fala classe, certo? E sala de aula, que seria a classe, é el aula. É o oposto em espanhol, tá bom? Então, meus amores, foi um prazer estar com vocês em mais uma aula. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, que tenham gostado, que tenham aprendido palavras novas, igual aos gemelos, trediços, quadridiços, que são os gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. E treinem. Treinar vai fazer com que vocês aprendam cada vez mais a língua espanhola. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Um beijo e hasta la próxima clase.